Em São Carlos, um vereador está denunciando o suposto esquema de fraude em certificados e históricos escolares falsos. Esses documentos foram apresentados por funcionários públicos na prefeitura. O caso foi denunciado ao RH da Prefeitura, que se prontificou a realizar a comprovação de autenticidade dos certificados e históricos escolares, numa amostra de 10 servidores. No levantamento, eles descobriram que 2 documentos apresentados podem ser falsos. A denúncia foi feita por esse vereador, que já levou o caso ao conhecimento também do Ministério Público. Quando a gente descobriu que não era feita a validação desses certificados, a gente pediu, junto à Secretaria de Gestão de Pessoas, uma amostragem. Então, a gente pegou ali no Diário Oficial 10 nomes de servidores, que é público, sempre está no Diário Oficial. A gente pegou aleatoriamente ali 10 nomes e desses 10 nomes, 2 não foi feita a validação dos certificados apresentados. A prática da venda e compra de documentos falsos vai além da denúncia e mostra a facilidade com que as pessoas conseguem obter as certificações de forma ilegal. Na internet é possível ver anúncios de vendas em redes sociais pelo preço de R$200. O vereador chega a mencionar que o diploma é certificado pelo MEC. Hoje, qualquer buscativa no Google ou no próprio Facebook, você consegue achar um certificado de ensino médio por R$250, E eles colocam que o histórico ele é reconhecido pelo MEC, ele sai publicado no Diário Oficial, que você consegue fazer uma faculdade. A falsificação de certificados, históricos e diplomas é crime. Isso para quem produz ou compra os documentos fraudados. De acordo com o Código Penal, a partir do artigo 297 ao 299, existem as falsidades. Então, falsidade de documental por documento público, documento privado e a falsidade ideológica. Os crimes variam de 1 a 5 anos e de 2 a 6, de acordo com a conduta apresentada no caso concreto. Então, aquela pessoa que comprou, por exemplo, um documento falso ou aquela que emitiu o documento falso, ambos podem responder criminalmente por esse crime. Procurada, a Prefeitura disse que será aberta uma sindicância para apurar os fatos e que todos os documentos apresentados por servidores serão checados. Karine Teixeira, de São Carlos, para o Jornal da Clube. Converso agora com Matheus Delbon, especialista em administração. Delbon, o que o município tem a perder com esses servidores sem os requisitos mínimos para os cargos públicos, cargos que eles exercem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A queda de qualidade na prestação dos serviços públicos, ela é evidente, ela se torna... você não consegue garantir que ele tenha o mínimo exigido, Mas vamos lembrar que não é só a prefeitura que perde, Se essa prática acontece na prefeitura, ela também acontece na iniciativa privada, Nós estamos falando aqui de crime comum, não é algo específico da administração pública, e essas pessoas que utilizaram diplomas falsos e essas empresas, essas escolas que fornecem esse tipo de documentação, elas não estão só penalizando o serviço público, não. A gente imaginamos que pessoas também entregaram esses diplomas, esses históricos escolares em empresas e para outras situações também. Agora, é fato, A Prefeitura precisa realmente ir a fundo e investigar toda essa situação. Sim, a Prefeitura, como órgão público, tem um dever de cautela um pouco maior, Então, ao admitir um servidor, ela deveria checar um pouco melhor esses documentos, para saber primeiro se eles são reais, E depois nós temos um segundo problema, que muitos documentos são reais, as escolas até existem, mas a qualidade é péssima, não se fiscaliza, Quem brincar no Instagram aí um pouquinho em rede social vai ver que tem vários anúncios de escolas vendendo 3 pós-graduações por um valor pífio para se formar em 3 meses, e normalmente quem adquire esse tipo de produto são servidores públicos porque eles têm algum benefício na carreira, então eles não precisam necessariamente do conhecimento e tão só o título, Então talvez as prefeituras não só exigirem o título, mas também exigirem comprovação do conhecimento, ter prova, ter banca, para saber se realmente esse conhecimento vai se transformar em serviço, em melhoria do serviço para a população. É bem a gente deixar claro isso aqui, A pessoa que apresenta um documento desse, como um certificado histórico falso, ela age de má fé e pode responder até de forma penal com relação a isso.
cometeu uma fraude. Né? Isso é um crime comum, não só ele é agravado por fazer uso junto ao poder público, mas ela cometeu um crime e não é só uma questão da prefeitura investigar. Se há indícios disso, cabe sim a delegacia de polícia, o Ministério Público iniciar a investigação, porque nós estamos falando provavelmente de crime organizado. Esses certificados estão saindo de algum lugar, está alimentando, você tem esquema de divulgação, de marketing, de envio de e-mails. Então, nós estamos falando de organização criminosa atuando aí na venda desse tipo de documento. Como as prefeituras se protegem com relação a isso? Acho que tentando validar esses documentos, né, ter mais cuidado, né, principalmente se eles forem de instituições não tão renomadas. Infelizmente, não é muito fácil fazer a checagem. Você não tem algo unificado aí de títulos acadêmicos no Brasil. Mas, lembrando, a prefeitura ela pode partir sim do princípio de boa-fé do cidadão, porque se a prefeitura for checar todo documento que entrega a administração pública, ela não vai fazer outra coisa a não ficar checando o documento. Então, eu acho que assim, ela tem que ter um pouco de princípio de boa-fé, que a pessoa está entregando o documento e sim, investigar se ela entender que tem indícios, que a instituição não é conhecida. Mas seria humanamente impossível fiscalizar todos os documentos e nem seria função, porque ia custar para nós, contribuintes, pagar toda essa checagem para uma parcela de mal intencionados. A gente falou, isso é crime comum, tem que ser apurado por delegacia de polícia, como qualquer outro crime. Agora, como está envolvendo o órgão público, o Ministério Público, no caso, entra na briga em algum momento, ele tem que acompanhar isso de perto, como é? Como é crime comum, né, de fraude, nós estamos falando de falsidade ideológica, ele pode pedir investigação, instaurar inquérito, o que ele entender cabível, independente de se é a prefeitura ou não. Se esses currículos fossem entregues em qualquer empresa com esses diplomas falsos, seria falsidade ideológica da mesma forma. Matheus Delbon, especialista em administração, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana. Ótimo final de semana a todos.